Se está certo, eu não sei, né? Então, mas não é. Vamos lá. Quando a gente fala de metadados, isso é importante, né? A gente aprofundar aí. Metadados são dados relevantes e que foram. Até escrever. Escrever lá no Word. Cadê o Word? Aqui. Então, metadados serão dados modelados que têm importância para definir as características únicas de um dado. No caso de vocês, documentos. Esses dados modelados irão ajudar na processo, classificação, busca, segurança e gerenciamento do documento social. Então, o que a gente quer? A gente quer que a gente tenha informações sobre informações que a gente possa gerenciar, certo? Então, para melhor gerenciamento de dados, precisamos criar um modelo de associação e gerenciamento, associação dos metadados para que façam algum sentido. Sim. Então, a pergunta que deve sempre ser feita é como eu vou gerenciar todas as informações da instituição. Que modelos eu posso adotar? A pergunta, são as perguntas que devem sempre serem feitas
eu vou gerenciar todas as informações da instituição? Que modelos eu posso adotar para melhor organizar os acessos às informações? Como as informações se associam? Como garanto, como consigo garantir a integridade dos metadados? Compartilhei com vocês? Deixa eu ver se eu compartilho. Acho que eu compartilhei. Deu para entender isso? Está muito abstrato para vocês? As aulas do professor Edson são meio confusas, né? Porque ele começa discutindo um monte de coisa, não coloca conceitos, aí questiona, discute, briga, né? Mas isso tem um motivo, tá? Que é assim, como é que a gente memoriza as coisas? Quando acontece um trauma, né? Então, você pode até não lembrar do, do que você usou como roupa ontem. Se ontem foi um dia insignificativo não significativo para você, né? Mas você lembra quando foi que você deu o primeiro beijo? Quando é que seu coração bateu mais forte por alguém? Por quê? Porque criou um trauma no bom sentido, ou seja, houve uma mudança de comportamento. Então, quando eu falar o que é o metadados hoje, vocês não vão simplesmente me dizer, seriam os dados sobre os dados. São os dados modelados que têm importância para definir características únicas de um dado, de um documento. E, além disso, elas têm importância porque eu vou gerenciá-las. Mas por que eu vou gerenciá-las? Porque eu preciso responder algumas perguntas referente a como acessar os dados ali contidos naqueles documentos. Então, eu tenho que ter um modelo, eu tenho que ter um sistema próprio da ciência da informação que me garanta que eu saiba responder algumas perguntas. Por exemplo, se houver uma auditoria dentro de um departamento e a pessoa pedir os documentos referentes a um determinado processo da empresa, processo, processo comum, né? Como é que eu vou buscar rápido isso? Como é que eu vou saber? Né? Então, esses dados eles têm que estar classificados. Então, além de tudo, né, os dados tá entre parênteses, entre aspas, né? Porque quando eu falo classificados, eu olho
aí a Clara pode falar melhor, porque ela é bibliotecária, mas eu olho para uma biblioteca e digo assim, olha, poxa, aqui estão as prateleiras que vão do número 413 para o número 512. Isso não me diz nada, mas diz para a bibliotecária, né? Aí ela, quando eu pergunto, aonde é que está, eu quero o livro de banco de dados, onde é que está? Ah, você vai na prateleira 5, que está atrás da prateleira 1, né? E lá na quarta, você vai na prateleira, não, como é que é não? Você vai na estante 5, que está atrás da estante 1, na prateleira 4, né? Não, você vai na estante 4, na prateleira 1, o terceiro livro que você vai encontrar lá. Opa! Ela classificou, ela catalogou, ela sei lá onde, ela colocou em algum momento que o número 413 fez sentido para ela. Para mim, pode não fazer. Eu, usuário comum, pode não fazer. Mas para a bibliotecária, quando ela olha o número 413, ela sabe. Olha, é estante 4, prateleira 1, terceiro livro, o terceiro gomo de livro. Não sei se é assim, tá? Mas essa é a visão que todos os clientes de vocês precisam ter. Que vocês saibam exatamente aonde está por uma informação, por um metadado. O metadado, neste caso, é um código, né, que a Clara citou dois códigos aqui que são usados, né, para dizer claramente aonde está um documento, um arquivo, uma obra literária, uma obra bibliotecária, digamos assim, né? Uma obra guardada na biblioteca. Deu para entender isso? Conseguiram entender? Tem dúvidas? Porque senão a gente vai dar caminhamento. Porque agora eu vou entrar na parte de mostrar para vocês como a gente constrói tudo isso. Mas antes eu preciso que a gente esteja falando a mesma linguagem, que eu entenda e que vocês entendam o que eu estou falando. Perguntas. Posso seguir adiante? Posso porque não faz nenhum sentido ou posso porque está tudo entendido? Então vamos lá, né? Então, quando a gente está falando então desses metadados, né, a gente está associando duas coisas. Está associando o documento, vou chamar de documento em si, né? E como eu vou gerenciar esses documentos? De que forma eu acesso esse documento rápido, tá? Alguém estava falando assim, professor, você já viu o Windows 11? Aí eu disse assim, não faz nenhum sentido, não faz nenhuma diferença, né? Porque desde o Windows 3 é tudo igual. Tudo igual o quê? Tudo igual a parte de gerenciar arquivos. Tudo igual a parte de acessar o arquivo. O resto é só uma telinha bonitinha que vocês vão ter. Mas como é que eu acesso o arquivo é exatamente o mesmo de 30 anos atrás. Como eu disse, eu vi o Windows 2, né? Antes do Windows 3, então o Windows 11, e é do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeitinho.
Eu tenho um diretório, que agora eles chamam de pasta, que tem um monte, que pode ter outros diretórios dentro, que pode ter outras pastas, né? Que lá está um arquivo. Aí o arquivo ele tem uma, ele pode estar oculto ou visível, ele pode estar para a leitura ou gravação, ou só leitura, né? E ele pode estar criptografado ou não. Mas como eu vou dar nomes a esses arquivos, a essas pastas, isso depende de como eu gerencio. Tem gente que pega vocês usam Windows, né? Pega aquela tela principal lá, o desktop, né? Tem um monte de coisinha lá, né? Então, deixa eu ver. Se vocês olharem meu, um dos meus celulares, né? Olha, cada um não é um. Deixa eu botar mais perto aqui. Não é um aplicativo direto, né? Ele é uma pasta onde eu tenho aplicativos relacionados. Ó, entendeu? Por que que eu faço isso? Porque fica mais fácil de eu procurar qualquer coisa do que procurar assim, ó. Ah, como é que eu acho alguma coisa aqui? Tem um monte de coisa instalada, como é que eu vou achar? Fica difícil, né? Aí, pô, mas eu tenho acesso rápido aqui. Opa, beleza, então eu vou procurar o acesso rápido aqui. Então é um pouco isso que a gente precisa entender, tá? Como fazer essas coisas. Então aí, vamos começar a aula de hoje. 2 horas depois, né, começar a aula de hoje. Mas a aula é rápida. Mas né? Então, eu vou ter ali um banco de dados, tá? É uma coleção de dados sobre as atividades de uma organização que permite controle. Veja, é uma coleção de dados sobre dados de uma organização. Eu não tenho necessariamente os dados da organização, ou especificamente as atividades da organização, mas o que eu quero lidar com isso, que me permita controle e que ele seja mantido em um local para ser acessados. Então, eu preciso ter acesso. Ok? Isso é uma base de dados. Arquivo é uma coleção de registros similares com relações definidas entre si. Por exemplo, arquivos do Word, ou documentos do Excel, tá? Então, são todos os documentos .doc, .xls. Isso são arquivos, mas isso não é uma base de dados. Isso são só registros similares. Então, não necessariamente um arquivo Word é igual a outro arquivo Word, ou eles têm qualquer relação. Então, quando eu falo de uma base de dados, eu vou ter ali dentro da base de dados uma coisa chamada registro. Então, registro é uma informação contida na base de dados que se refere a um documento ou item. Por exemplo, uma base de dados catalográfica. Então, tem informações sobre o livro, mas eu não necessariamente eu tenho o livro lá todo, certo? Eu não vou ter o livro lá em PDF, mas eu vou ter informações
sobre o livro, formado por campos que compõem um todo todo de uma informação, que é o nosso metadado. Então, ele vai ter tipos de campos, eu tenho vários campos, eu tenho extensões, eu tenho quantidade, tá? Mas, basicamente, uma base de dados, ela vai ter os metadados, que são relevantes para o meu funcionamento, o funcionamento do meu sistema. Tá? Então, no sistema da biblioteca, eu não vou ter o livro, eu vou ter informações do livro. No sistema de gerenciamento de informações, gerenciamento de documentos de uma empresa, não vão estar os documentos, vão estar informações sobre o documento e não informações, não o documento em si. Deu para entender? Pode até ter o próprio documento, mas não é o caso aqui. Que a gente vai trabalhar sobre informações sobre os documentos, não o documento em si. Igual o sistema de biblioteca, igual qualquer sistema que vocês tenham. O sistema de controle acadêmico vão ter informações sobre vocês, mas não vocês lá dentro. Vai ter lá o número de matrícula de vocês, o curso que vocês frequentam, quantas disciplinas vocês já fizeram, quantas reprovações, quantas aprovações, quanto vocês tiraram em cada disciplina, quando vocês entraram, qual a previsão de saída. Isso não é vocês. Isso são informações sobre vocês. São o que a gente pode dizer de metadados. São os dados que eu vou gerenciar sobre os dados, né, próprios, digamos assim. Eu não preciso saber quanto que você pesa, não preciso saber qual é a cor do seu cabelo, qual é a cor dos seus olhos, qual a sua altura. Não preciso saber disso para ter informações sobre você. Então, eu tenho informações que são relevantes. Quais são as informações relevantes para que eu gerencie? Ok? Então, não são todas as informações, são as informações relevantes. Bom? Por exemplo, pode ser visto como um inventário. Tem lá número do item, saldo, preço de venda, descrição do item, aonde ele está, quantidade disponível, código do fornecedor, preço unitário de venda. Isso é um registro de dados. Eu posso também olhar isso aqui como um registro de nascimento. O registro de nascimento tem lá a República Federativa do Brasil. Qual é a página? Qual é o talão que está escrito aí? Deixa eu ver aqui. Não consigo ler. Acho que é talão. Qual é a página? Qual é o estado? Qual é o município? Qual é a comarca? Qual é o distrito? Né? Quem é não sei o que está escrito aqui. O nome da pessoa, né? Qual é o número do nascimento, qual é o certificado, qual é a folha, qual é o livro do registro de nascimento que foi lavrado no assento, número, tarará, 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 e assim sucessivamente. Isso não é a pessoa. Então, o registro bibliográfico em AACR, tá certo, Clara? Sim, Né? a CR2. Acertei hoje. Né? Então, tem lá
informações sobre número de chamada, que eu não sei nem o que é que significa, tá? Autor, o título, o ano da publicação, número de página, pode ter mudado, tá? Número de padrão internacional para o livro, o assunto, o local, Rio de Janeiro, a editora, certo? Isso não é o livro, são informações sobre o livro, né? Mas com isso eu consigo saber que é um livro de 225 páginas, que ele tem hoje 21 anos de publicação, né? Que ele é do Rio de Janeiro, né? Que ele trata de ginástica rítmica, que ele fala de estudo e ensino, então não é um livro que ele vai simplesmente relatar casos de ginástica rítmica. Ele vai ensinar, né, como fazer passo a passo ginástica rítmica. Então, esses dados, eles têm uma informação que tem uma relevância. Olha, o que é Pereira Cici Martins? Tá, olhem só, né? Por acaso está escrito aqui autor, mas se eu fechasse isso aqui, será que eu consigo? Não, não vou conseguir. Se eu fechasse, estaria lá escrito Pereira Cissa Martins. Vocês iam ter que presumir que isso poderia ser o nome do autor. Então, eu estou nomeando uma informação. Eu tenho a informação e eu tenho uma nomeação daquela informação. O que aquela informação, o que aquele dado representa? O que quer dizer 225p? Ó, confesso a vocês, a primeira vez que eu olhei isso aí, e assim, quando a gente faz tese, dissertação, monografia, né? Então, a minha primeira monografia da UFAM não tinha essa ficha catalográfica, que eu não sabia nem por onde começar. Primeiro, não era cobrado. Por que não era cobrado? Porque não ia para a biblioteca. Quando eu fui fazer o meu mestrado, o cara disse assim, olha, você tem que ter a ficha catalográfica. Como é que faz? Ah, leva uns 5 dias para a biblioteca informar essa ficha catalográfica. 5 dias úteis, né? Então, e aí ela vai te dar todas as informações, você vai ter que colocar exatamente desse jeitinho aqui. Putz, né? Quando eu fui me formar em psicologia na UFAM, você tem lá na biblioteca, agora ele diz lá, qual é o nome do autor? Você preenche um questionário, ele já te devolve a ficha catalográfica. Beleza, já devolve a ficha catalográfica. Eu não preciso saber nada de informação, nem quantas letras para cá, quantas letras para lá, se tem 2 autores, quem é o primeiro, quem é o segundo. Ela já faz por mim. Já tem um Isso é sisteminha uma lá. maravilha, né, professor? A Oh, tecnologia, né? oh, entendeu? Ou seja, ajuda Eu muito tive o que fazer processo, muita ficha na máquina de datilografar. né? Ajuda muito o processo hoje, né? De catalogação, né? De obras, né? Vou chamar de obras, tá? A pergunta é, por que que isso não pode ser feito na arquivologia? Me expliquem por que não existe isso na arquivologia, se existe na biblioteconomia.
Quem sabe me responder? Bom, então, só que essas informações colocadas aqui, elas acabam, né, vinculadas a outras informações. Ó. Tá vendo? Aqui eu tenho outras histórias aqui. Aqui vai me dizer mais do que o livro em si. Ela vai me dizer aonde o livro pode estar, que informações eu vou ter mais para uma determinada obra. Então, na, na, ah, na construção de um banco de dados, o ideal para vocês é trabalhar com campos de tamanho fixo, ou seja, contém o mesmo número de caracteres em cada registro. Os campos são previsíveis, ou seja, eu sei quais são os campos, permite o armazenamento econômico, codificados rápidos e facilmente. Então, por exemplo, opa, desculpa, o ISBN, o número de matrícula, datas, código de idioma, né? Então, eu tenho campos variáveis, por exemplo, terá tamanho diferente em registros diferentes. E aí esse é mais difícil. Por exemplo, título. A quantos espaços tenho, eu deixo para o título? Se fossem diferentes, eu vou ter título lá em quatro palavras. Né? Eu vou ter títulos lá que são quase que uma tese. Né? Autor, eu posso ter um autor, dois autores. Então, por exemplo, o meu nome, Edson Nascimento Silva Júnior. Mas eu posso, então, Edson Nascimento Silva Júnior, quatro. Né? E eu ainda posso abreviar o N. Aí fica Silva Júnior, Edson.N. Agora imagina o meu filho, Vinícius Guilherme Becker Nascimento Silva. Tem uma professora, que eu participei da banca de seleção dela, que ela tem nove nomes. Nove. Só nomes, sem ser sobrenome, são três. E ela tem seis sobrenomes. Mais, né? Então, algumas coisas a gente vai ter que definir. E eu tenho uma coisa que é importante, né? Que são os subcampos. Vou chamar de subcampos, mas não é bem um subcampo, né? Então, são elementos de um campo ou de uma unidade de informação que eles estão associados a outros. Por exemplo, data de nascimento do autor. Porque eu vou ter data da obra, data do autor, por exemplo. Então, subtítulos. Opa, desculpa. Título do autor, né? Por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea, aí você coloca, você quer ser chamado por senhor, por senhora, por senhorita, por jovem, como é que você quer ser chamado? Por doutor, né? Então, forma de tratamento. Então, com isso, eu consigo organizar melhor a minha base de dados. De novo, lembre-se
que a base de dados não é dos metadados, tá? Porque eu vou relacionar as informações sobre, para ficar mais claro para você, sobre um documento e não o documento em si. O documento em si, eu posso até digitalizá-lo, né, ou ele pode já ser digital e eu posso armazená-lo. Mas isso não é o gerenciamento do documento, não é um gerenciamento documental. O gerenciamento documental, que é o trabalho de vocês, não diz respeito ao documento em si, mas às informações referentes ao documento. Vê que toda hora eu estou batendo nisso. Tá? Porque, para ficar bem explícito para vocês, que o que vocês vão tratar aqui são os metadados, as informações referentes aos documentos ou aos arquivos de uma empresa, e não necessariamente o arquivo físico em si. Então, certas partes deste registro ou deste metadado serão usadas como chave de busca. O que é uma chave de busca? Eu quero saber sobre o, o livro tal. Aí ela vai lá e olha lá. Ah, o livro tal tem um catálogo, está guardado como o número 413. O que quer dizer isso? 413 quer dizer estante 4, prateleira 1 da estante 4, terceiro gomo. Opa, né? Então, é uma chave de busca. Em vez de eu perguntar pelo livro, ela já me dá uma chave que eu busco mais rápido. Eu tenho acesso mais rápido, um acesso mais direto. Então, o meu número de matrícula de psicólogo eu não lembro. Eu sei que é 213 554. Não, é 4, 4, 495, não. 94, 5498, alguma coisa. Vendo? Não lembro. Mas o meu número de matrícula de computação eu lembro. 871305, dígito 7. Por que que eu lembro? Primeiro, porque era mais fácil. Né? Porque era 87, um ano que eu entrei. 13, porque é a data do meu aniversário. Né? Então ficou fácil, 87, 13. Eu só precisava lembrar de mais alguns números. E o 05 e o 7 também é o mês do meu aniversário. Então só precisava lembrar do 05. Na verdade, só precisava lembrar do 5. Porque o 07, 13 do 07 é a data do meu aniversário. Né? Então, só precisava lembrar do 5. 87 foi o ano que eu entrei. Ficou fácil para mim. Entenderam? Então, a chave de busca, ela acaba sendo um código. Pode ser um código, ela pode ser uma composição de várias informações. Tá? Então, eu posso compor uma chave de busca por um registro, por um campo de um registro, ou por mais de um campo. Então, eu tenho aqui campo, registro, tá? Acima do registro eu tenho os dados, eu tenho um banco de dados. Dúvidas? Eu gosto muito do otimismo da Márcia Fabíola.
Gosto muito do otimismo dela. Bom, dúvida, gente? Então, para resumir, né, o que a gente viu hoje? A gente viu que metadados são os. Então, os metadados não são dados sobre dados, mas são dados a serem trabalhados que vão ajudar no gerenciamento de um conjunto de documentos. Então, um documento, então, desses dados, eles formam um registro. Cada dado é um registro em vários campos. Cada campo tem uma informação que foi modelada. E um banco de dados é um banco de dados gerenciável, é uma relação bem modelada de um conjunto de metadados. Deu para entender? Se entenderam, a gente vai dar prosseguimento, mas não hoje, que vocês devem estar com a cabeça entupida de coisas, porque o professor Edson fala muito. Deixa eu chamar aqui, fazer a chamada. Abraão. Presente. Alessandra. Presente, professor. Ana Paula. Ana Paula. Andrei. Presente. Anne Carolina. Ah, tá, Ana Paula, beleza. Anne Caroline. Presente. Beatriz. Presente. Beatriz, a sua voz é muito muito doce, né? Presente. Caroline. Presente, professor. Clara. Presente. Edwin. Presente. Jeff.
Presente, professor. Luana. Luana. Luana, Buana. Márcia Fabiola. Presente. Matheus. Patrícia Rodrigues. Matheus está presente. Patrícia Rodrigues. Presente. Acorda, Patrícia. Raíssa. Raíssa ou Raíssa? É Raíssa? Raíza, presente. Raíssa, tá. Que é a prima do meu filho é Raíssa, mas escreve exatamente como você está escrito, Raíssa. Renata Gomes. Renata Gomes presente. Samara. Presente. Hoje eu pensei que você ia passar a vez para os outros, Samara. Tássia. Presente. Tiago da Luz. Presente, professor. Vândila. Presente. Tá. Então só teve um que não chamou. Foi a Luana, né? A internet está péssima. Tá bom, Luana. Perguntas. Qual o nível de susto que vocês estão? Dá para seguir? Enorme. Otimismo, né, Márcio? Dá para a gente seguir? Então, eu quero que vocês entendam o que é metadado, o que é dado, né? O que é registro, o que é campo. Eu estou indo bem devagar com vocês, né? Para que a gente tenha tempo de respirar mesmo, né? Então, aquela análise que eu fiz lá do artigo, né? Ela é importante para que vocês entendam um pouco como é que é o olhar que vocês precisam ter, um olhar que assim, poxa, mas está falando de tal coisa, mas só coisa boa? Quer dizer assim, por quê? Porque as perguntas foram feitas erradas. Então, quando a gente faz perguntas erradas, a gente vai gerar uma base de dados errada. Então, eu tenho que fazer perguntas corretas. Para eu fazer perguntas corretas, eu tenho que ter ciência do que eu quero, ciência do que eu quero ter de informação. Se isso aqui é informação, é precisa, é o que eu preciso, então ótimo. Então, acho que a grande questão hoje foi dizer assim, o que é da empresa e o que é do meu trabalho. O que é importante, relevante para eu resolver, para eu responder à empresa. Não é? Então, quando a empresa diz assim, me traga os documentos referentes à venda, as vendas feitas no dia 5, aonde estão? Aí eu tenho que dizer, olha, o lote de documentos referente às vendas do dia 5 estão na sala 5, no quadro, na prateleira, no armário 3, na prateleira 2, na terceira baia. É isso. Né? É exatamente isso. Então, é isso que é importante. Mais leve, é, Márcia? Mais leve? Meu Deus do céu.
Vou tentar, tá? É que se for mais leve, vai flutuar demais. Mas, então, o trabalho é esse, né? Eu não quero que vocês desenvolvam um sistema para a empresa, mas desenvolvam um sistema para vocês. Como é que eu vou olhar para as informações agora e dizer assim, "Opa, isso aqui faz parte do meu trabalho, do meu métier, faz parte do meu processo de organização da documentação. Então, isso é relevante para mim. Tá bom, gente? Vamos lá, que vai dar tudo certo. Tá bom? Tenha um bom final de semana. Qualquer dúvida, eu estou por aqui.